Nosso convidado hoje é o escritor Cristóvão Teza, um dos grandes escritores brasileiros, já está hoje em 15 países. Nasceu em Lages, mas se considera curitibano. Aqui é que ele fez a sua vida como professor universitário e depois como escritor, tarefa para a qual agora ele se dedica integralmente. O último livro é Um Operário em Férias, do professor Cristóvão Teza, esse livro aqui. Cristóvão, qual que é a ideia desse último trabalho, mais recente? Esse é um trabalho, assim, uma compilação de 100 crônicas. Eu virei cronista, né, depois de velho. Na Gazeta do Povo? Na Gazeta. E o jornalista Christian Schwartz propôs e fez uma organização de 100 crônicas, fez uma apresentação, dividiu por temas. Então é um livro do meu lado cronista, o cronista tardio, né, em que eu me transformei escrevendo para jornal. Não foi um plano, foi um convite, no caso da Gazeta? Foi um convite. Foi um convite, eu até relutei bastante, porque o jornal é uma mudança de perspectiva, de linguagem, é bem diferente de fazer literatura. E aí acabei aceitando, e aí eu já estou há 5 anos praticamente escrevendo crônica todas as terças. E é um desafio a cada semana? É sempre, né? É um tipo de rotina, começa desde o tamanho fixo do texto, e até essa conversa que é o jornal, né? O jornal é uma conversa muito, uma conversa muito direta com o leitor. E eu estou tentando me adaptar, né? Mas tem que ficar atento o tempo todo nas coisas da cidade para você achar assunto. Crônica tem, exatamente. Daquele branco, se bem que diz que o filé mignon do cronista é a falta de assunto, né? Daí você tira e faz aquela brincadeira com os brancos que dá na gente. E o livro agora se tornou a sua principal dedicação mesmo, porque como professor da Universidade Federal do Paraná por muito tempo, e já escrevendo, mas houve um momento que você decidiu, não seria mais professor, só escritor. E deixou uma carreira que muita gente não deixaria, uma carreira de professor universitário, muita gente tem nisso o sonho. Você gostava de ser professor, mas resolveu ficar só na literatura. Por quê? Olha, chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais conciliar o trabalho acadêmico, que eu dediquei mais 20 e tantos anos da minha vida, com o trabalho de escritor, e faltava muito tempo para me aposentar, mais de 10 anos. Por isso que eu pedi demissão da universidade, não consegui manter as duas coisas. Mas, de certa forma, eu estou feliz com o meu projeto, porque eu vivi 3 momentos da minha vida muito intensamente. A época do bicho grilo, lá nos anos 60 e 70, né? Fiz todos os projetos alternativos, participei de comunidade, fiz teatro. Um segundo momento de vida acadêmica mesmo, na universidade, que eu sempre gostei muito, sempre gostei de dar aula, tive uma relação boa com o ensino, com os alunos, de trabalho de língua portuguesa, de linguística. E agora, finalmente, eu me dedico à literatura, que sempre foi o meu grande projeto ao longo dos anos, né? É um desafio, é difícil chegar lá e se sentir, em certo momento, que você virou um escritor, que a comunidade te reconhece dessa forma. Dá para dizer quantos anos foi de estrada até chegar o dia que você achou que tinha chegado lá? É muito boa essa tua pergunta, porque o escritor não é uma... primeiro, não é uma profissão, assim, entre aspas. Você não tem anúncios pedindo escritores. A gente mete a cara por conta própria e não há nenhuma garantia de retorno. É um risco muito grande. Você faz uma viagem solitária, escrever livros, tentar publicar e tentar ser lido, né, no mundo Eu diria que no começo dos anos 80, quando eu escrevi O Trapo, em 82, naquela época levou 6 anos para ser publicado, saiu em 88, eu já sentia a minha vida plenamente identificada com a vida de escritor mesmo, de escrever. Mas era muito mais difícil, em outra época, muito diferente, conseguir o espaço. Com certeza. Principalmente estando fora do eixo maior de divulgação. Exatamente. Nos anos 80, o pessoal mais jovem não sabe, mas houve uma época que não existia internet, não existia celular. Né? Você escrevia um livro na máquina de escrever, eu escrevia à mão, depois passava para a máquina de escrever, mandava pelo correio, levava 2 meses para ter uma resposta, né? Em geral, recusa, infelizmente não podemos publicar, você tinha apenas 4 ou 5 editoras grandes em São Paulo e Rio. Era um processo muito difícil, demorado. E isso mudou, hoje melhorou bastante, quer dizer, hoje mudou radicalmente, o país inteiro mudou, né? Se a gente pensar nos últimos 50 anos, houve mudanças substanciais e que foram favoráveis para a literatura. Eu acho que a literatura ganhou muito com o advento da internet. Mas, anteriormente, era muito mais difícil porque estava no papel e nem todo mundo se dava ao trabalho de fazer aquela edição, um trecho que fica melhor em determinado lugar, um trecho para ser excluído, reformado, porque afinal você tinha que mexer no papel, dava um trabalho muito maior.
E agora você edita, tem toda a facilidade no computador. Você verdade. usa tudo isso? Como é que é para você? Em termos, a mudança da escrita, eu sempre escrevi à mão. E eu senti uma grande facilidade, por exemplo, você manusear um livro à mão, voltar 20 páginas, é muito rápido. Você escreve na margem, faz remendos, deixa as alternativas. O computador tem um perigo, a página em branco, aquela página célebre, página do Word, está sempre perfeito o texto. Você escreve, já faz a margem, você perde um pouco a noção da mão de obra, da coisa, né, o trabalho camponês da escrita ali, de você colocar. Então, há um certo perigo nisso, ilude um pouco. E não me agrada a ideia de você perder a primeira tentativa do texto, escreve um parágrafo, aí você quer refazer, é sempre bom ter a versão anterior, né? Todo dia, quando eu abro a página do livro que eu estou escrevendo, eu salvo já com a data do dia e conservo a anterior. Eu posso sempre voltar atrás das outras versões que eu fiz. Mas é uma mudança mesmo, uma mudança de relação com a questão visual do texto, da linguagem. A escrita é a linguagem visível, é aquilo que a gente vê. E para chegar em tantos países, 15 países, para chegar no Paraná já é um trabalho. Né? Para chegar no Brasil é outro desafio. Agora, chegar a 15 países, como é que é chegar em culturas diferentes e que nem sempre vão entender aquilo que você está contando? Olha, é um processo difícil, porque o Brasil é uma ilha, literariamente, a gente não existe lá fora. É duro dizer isso, mas é verdade. São sempre acidentes, você aparecer e ser lido. A imagem que eles têm do Brasil, o Brasil é visto lá fora de uma forma muito simpática, sempre você fala que é brasileiro, em qualquer lugar do mundo as pessoas imediatamente sorriem, né? O Brasil, mas o que vem à cabeça é caipirinha, mulatas, praias, carnaval. Né? Quando você fala em literatura, diz assim, como assim? Você escreve, né? Existe literatura, é uma coisa que não existe. O que chama a atenção, eventualmente, dos agentes literários internacionais é um livro que faz sucesso aqui. Então, o Filho Eterno ganhou, foi em 2007, ganhou praticamente todos os prêmios nacionais, né? O Jabuti ganhou o Portugal Telecom, ganhou o Prêmio Bravo, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, e isso chamou atenção. E o livro começou a vender bem, teve uma repercussão muito grande de imprensa, e aí começaram a sair as primeiras traduções. Ainda timidamente saiu na Itália, depois saiu na França. Na França ganhou um prêmio, o Prêmio Charles Brisset, e aí vagarosamente foi conquistando outros terrenos. O mais difícil, há dois territórios difíceis para o autor brasileiro, que é uma coisa engraçada. Pelo menos uma delas. É a Espanha, por exemplo, a língua espanhola, os brasileiros são poucos traduzidos em língua espanhola. É uma fronteira difícil de se entrar. Agora que saiu no México a tradução, é um salto que você dá, porque você tem acesso a todo mundo de língua espanhola, que é um grande mundo. E outro é o de língua inglesa, que esse é o mais fechado do mundo. Os Estados Unidos e Inglaterra só leem autores de língua inglesa. Eles leem pouquíssima tradução. 5%, 10% só. E entrou pela Austrália, saiu uma edição na Austrália e conquistou um prêmio muito importante da Irlanda, que é o Dublin, Prêmio Dublin de Literatura, Dublin Impact, e foi um dos 10 finalistas do mundo de romances escritos e publicados em língua inglesa, tradução. Então isso aí chamou a atenção de outros países. Você entrou na língua inglesa, você passa a ser conhecido. Está saindo na China agora. Agora em setembro eu vou para a China, vai ser uma edição chinesa. Eu até brinco que eu quero que põe minha fotografia lá, senão eu não vou saber se é o meu livro mesmo. Então o livro ele foi pegando, assim, devagar você vai entrando, saiu na Holanda, ele está tendo uma boa... Depois de países agora, acabei de assinar com a Macedônia, né, Croácia... São mais de 3 décadas praticamente na escrita. Você viu diferença de lá para cá com relação ao público, à aceitação, à compra de livros, ou continuamos na mesma no Brasil? Não tenho bem os dados, mas houve uma mudança estrutural do comércio do livro no Brasil muito grande. Primeiro, o fim do livraria de rua e as grandes distribuidoras que mandam no livro hoje. Né? Houve uma centralização, que é um fenômeno em todas as áreas. Né? O segundo, o advento do livro digital, que é uma outra coisa. Economicamente no Brasil, você teve um acesso, uma criação de uma nova classe média brasileira, desde a implantação do Plano Real, já vai por mais de uns 20 anos, e que você começou a criar uma nova massa de leitores que deu uma grande vida para o mundo editorial brasileiro. Tanto que, pela primeira vez nos últimos anos, as multinacionais do livro começaram a se interessar pelo Brasil, porque essa era uma área exclusivamente nacional. Você nunca tinha editora estrangeira no Brasil.
né? Até os anos 80, era praticamente todo o capital de edição de livro no Brasil era brasileiro. Hoje não. Hoje tem o Grupo Leia, outros grupos estão entrando, a Penguin entrando no mercado brasileiro, é sinal que está vendendo, quer dizer, está tendo resultado. Então houve essa mudança, tendo mais leitores, mas a literatura brasileira resiste, o leitor brasileiro resiste à literatura brasileira, né? Eu acho que está havendo assim uma recuperação, eu diria assim que a prosa brasileira, o romance brasileiro, está voltando a ser lido mais. Tem esse fenômeno fantástico do Paulo Leminski entrar na lista dos mais vendidos. Quer dizer, se já é difícil um brasileiro estar lá, um livro de poesia, então, mais difícil ainda. Ele já está há meses entre os mais vendidos, uma coisa fantástica, né? É um sinal de uma recuperação do leitor. Isso é muito importante. E eu acho que é uma nova geração de narradores também, uma geração que já nasceu com a internet, com o computador, e que começa a conquistar o leitor brasileiro. E a transição para o livro digital, você acha que vai ser um processo demorado, ou vai ser completo, vamos passar só para o digital? O livro resiste nessa forma? O livro é uma invenção tão funcional, né, que é difícil superar esse objeto, né? Isso aí vai ter sempre, o livro de papel, acho que ele é bom demais para você achar um substituto. Mas nada impede que você tenha, eu particularmente gosto muito eu tenho um iPad, eu sempre assino revistas, jornais, já estou lendo muito diretamente na forma digital, inclusive livros que você pede. Tem uma vantagem extraordinária, assim, em viagem, tudo, a rapidez com que você tem acesso a isso aí. Eu acho que as duas coisas vão andar juntas. Acho que há nichos específicos do livro digital e do livro do papel. Então um não é inimigo do outro, pelo contrário, um ajuda o outro, né? Quanto mais circular o livro, seja qual for a mídia, melhor para todo mundo. Como professor por tanto tempo, agora já a carreira foi deixada de lado, mas por muito tempo você teve uma convivência próxima com a juventude, inclusive participando da comissão do vestibular, da elaboração de provas, correção de provas, e conhece bem como é que é essa dinâmica. Nós agora, com a internet, ficamos assustados, tendo a impressão que o jovem ou que a população desaprendeu a escrever. Desaprendeu ou será que não sabia e pela internet a gente percebeu? É uma questão interessante. Como eu vivi bem exatamente essa passagem, anos 80, 90, o advento da internet, o crescimento da internet, a presença na gurizada. Então havia uma espécie de terrorismo, assim, a ideia, a internet vai destruir, os e-mails estão destruindo a língua portuguesa, etc. Eu acho que eu não tenho nenhum problema com isso. O que houve num fenômeno do Brasil realmente é que mais gente entrou no mundo da escrita. Ou seja, a internet simplesmente trouxe para a escrita pessoas que nunca escreveram nada. Não é que ela fez quem soubesse escrever desaprendesse. Quem sabe escrever continua escrevendo bem. A questão é que veio uma nova geração que começou praticamente a digitar na internet. E claro, isso aí tem problemas de ortografia, tem problemas Mas a internet tem uma grande vantagem com relação ao domínio da linguagem, porque ela foi uma mudança estrutural do espaço da palavra escrita da televisão para a internet. A televisão é pura oralidade, né? O Brasil foi civilizado ali nos anos 70 em diante, fundamentalmente pela televisão. E antes pelo rádio, que era mesmo. Antes pelo rádio, exatamente. A televisão chegou em vastas regiões do país muito antes que o livro, né? E ela era um agente civilizador. Se a gente pensar nos anos 70 e 80, no processo de urbanização, muita gente no Brasil via uma torneira, primeira vez, da novela das 8, né? E não tinha em casa. Era balde com um poço. Então, isso aí deu um salto, assim, que é uma coisa bem brasileira, esses contrastes violentos, né? E era uma era de oralidade. Não se escrevia nada, se lia muito pouco, você não tinha presença. A internet trouxe subitamente a palavra escrita. Você abre qualquer página da internet, tem coisa escrita. Ela exige leitura e exige resposta de escrita, o que é uma mudança substancial. Claro que em pouco tempo vai juntar tudo, TV e internet vai ser a mesma coisa, já está muito próximo disso. À medida que o país se enriqueça, se distribua, tem essas condições. Mas isso aí favoreceu muito o livro, favoreceu muito a circulação e a própria valorização social da literatura. Quer dizer, a literatura hoje, a própria multiplicação das feiras de livro no Brasil, a partir da FLIP, né, a Feira da Internacional de Literatura de Paraty, que começou com grande prestígio na mídia, trouxe escritores de importância internacional, prêmios Nobel.
E isso aí começou a se multiplicar. Toda a cidade hoje tem uma feira, tem um simpósio, tem uma Bienal do livro. E a internet é um meio de publicidade do livro absolutamente fantástico. Eu lembro que nos anos 80 saiu uma resenha lá sobre o Trapo, sobre um livro meu, uma crítica no Estadão ou na Folha de São Paulo. Se eu perdesse o Jornal do Dia, eu não conseguia mais ler aquilo. Alguém tinha que ter uma cópia, tirar um xerox, mandar pelo correio para eu guardar e ter como arquivar aquilo. Hoje no meu site eu tenho praticamente todas as críticas, todos os meus livros, você pode ir lá, título a título, né, desde 1970 até hoje. Ela é a simultaneidade da informação. Isso favoreceu bastante o livro e eu sou otimista, de certa forma, com espaço de crescimento para a importância da palavra escrita na vida das pessoas. Mas a população consome literatura sem saber. Quando vê um filme, novela, que é quase grande parte chupada da literatura, fazem o recorte, mas é a mesma coisa, né? As velhas histórias contadas de novo. Na verdade, você tem, por vários meios, o tempo todo, coisas que são feitas baseadas na literatura. Assim, é a grande fonte, né? Da novela, a grande fonte da narrativa, né? A ficção é um modo de organizar o mundo, é um modo de ver o mundo, um modo de explicar o mundo. A própria aquisição da linguagem das crianças, ela se faz por meio de narrativas. Então, a literatura tem uma importância extraordinária. Agora, é preciso que as pessoas leiam mais, né? Que a gente está ainda numa era muito iletrado. O Brasil é um país muito profundamente iletrado, tem dificuldade de lidar com... Um dos grandes gargalos do nosso atraso é a qualificação de mão de obra de qualquer coisa. Isso é informação, domínio de informação. Exigir o vestibular foi um grande passo, né? Até livro teu já foi colocado na lista também. Isso aí tem algumas... É uma coisa interessante, porque você cria uma oportunidade do jovem descobrir a leitura. É verdade. Livros meus já foram, a Universidade de Maringá já teve Uma Noite em Curitiba, o Trapo, o Santa Catarina, agora o Filho Eterno ficou 3 anos na Universidade do Rio Grande do Sul. Até eu sempre brinco, eu digo assim, eu espero que meus alunos não me odeiem, que os alunos não me odeiem por causa disso. É leitura obrigatória. Mas está havendo mudança de perfil também. Provavelmente, em pouco tempo, os vestibulares locais vão acabar sendo substituídos pelo Enem, que é uma prova ainda complicada do ponto de vista, embora o projeto seja mais ou menos inexorável, a ideia de um exame universal, né, talvez mais por ano que se fizesse, uma avaliação permanente, a língua portuguesa, a literatura, ela perde um pouco no modelo de prova, né, que eles precisam dar uma melhorada nesse modelo. Cristóvão, muita gente deve te perguntar isso, mas é importante porque é a curiosidade que todos têm. De onde sai tanta coisa? Da observação, da imaginação, da soma de tudo isso, da vivência? Alguém pode ser escritor sem ser um grande observador ou sem ter uma vivência razoável? São vários tipos de escritores, né? Você tem que ter tem escritores que são mais observadores, outros que são baseados na experiência, escrevem na experiência, né? Eu não saberia dizer do que foi feita a minha literatura, assim, qual é que é que tipo de escritores mais reflexivos, outros mais narrativos, né? Mais contadores de história. Mas é muita coisa da vida da gente, né? Inclusive um livro meu que fez mais sucesso, O Filho Eterno, é um romance autobiográfico, baseado num fato pessoal da minha vida, que foi o nascimento do meu filho com síndrome de Down. Eu passei mais de 20 anos sem nunca escrever sobre isso aí, nos meus livros anteriores, por ser um tema profundamente pessoal, né? Até que eu me senti maduro o suficiente para poder tratar literariamente, como ficção, escrever um romance. Mas é um caso único, né? Os outros romances não. Aí é observação, imaginação e muita leitura, né? O escritor é feito de leitura. A gente, na verdade, lê e aí quer entrar nesse mundo. Mas é uma ajuda, além de tudo, para se entender o mundo, se entender a vida, com todas as histórias, todas as reflexões, vivências, dramas pessoais que muitas vezes são relatados. A literatura permite um olhar sobre o mundo que é único, que só aquele narrador pode dar. É uma troca de experiência profunda entre um narrador e um leitor. E tem outras vantagens da literatura, ela é um contraponto de silêncio. No mundo de hoje as pessoas estão precisando um pouco mais de silêncio. A literatura é exigente, você não dá para ler um livro fazendo outra coisa. É aquele tempo que você fica lá 1, 2, 3 horas por dia só lendo o livro, entrando naquela viagem. Isso aí faz muito bem para as pessoas. Quer dizer, de repente você dá uma desligada, porque a gente está vivendo num liquidificador assim,
de ruídos, né, o tempo todo. E a literatura dá esse toque de silêncio na vida, uma capacidade de introspecção. Você é uma vivência, é uma experiência extraordinária a leitura de um livro, de um bom livro. Mas hoje, pelos meios de comunicação, nós somos bombardeados com objetividade em tudo, jornalismo escrito, televisão, tudo é muito rápido, as pessoas perdem interesse rapidamente por tudo. Isso influencia? A literatura vai tendo que se adaptar a isso? Eu acho que não, ela tem que ser justamente um contraponto. A literatura sempre foi um contradiscurso. É uma linguagem, a linguagem literária é uma linguagem não pragmática. Você vê que todas as linguagens que se tem, os estilos, a linguagem jornalística tem que informar, senão ela não serve para nada. A linguagem, todos os discursos do dia a dia, eles têm função muito prática, a linguagem publicitária para vender o produto. A linguagem literária não, ela é uma troca de experiência pessoal que se recusa a se tornar é como dizia o Leminski, um inutensílio, no bom sentido, né? É um momento digamos, de contrapartida a um discurso dominante, a uma linguagem dominante. Mas ela muda, por exemplo, quando você vai pegar um livro do passado, aqui da própria literatura brasileira, e você vê como as coisas eram rebuscadas, o vocabulário difícil, se falava muito para se dizer pouco, na verdade valorizava-se mais a forma de escrever do que o conteúdo. Não era bem, ela tinha outras funções. Você pegar um romance do Balzac, século XIX, ou Dostoiévski, principalmente o Balzac, ele é um exemplo típico. Ele era um centro de informação também. As pessoas liam um romanção do século XIX para saber como era um baile na ópera, lá, o baile da nobreza. Então, o livro era uma informação. O Guerra e Paz, do Tolstói, é uma imensa informação sobre as guerras napoleônicas. Mas os livros brasileiros, aquela linguagem tão rebuscada que nós tínhamos no passado, é isso que eu queria entender com você. Porque a gente ela vai acompanhando, assim como o jornalismo também foi se tornando muito objetivo, certo. Nós percebemos que a forma de escrever também vai caminhando nessa linha. Teve uma retórica, se você pegar o José de Alencar, sim, no período romântico, aí tinha a questão da linguagem ornamental, a linguagem, o gosto pela linguagem poética, que era um valor da época, do tempo, né? Embora ele fosse um documentador também. Né? O Zé de Alencar escrevia para descrever, escreveu sobre o sertanejo, sobre os índios, quer dizer, tudo idealizado, mas era uma maneira de tentar definir o Brasil. Né? Depois o Machado não. O Machado já é um escritor absolutamente sem enfeite, puramente mental. Machado de Assis quase não há paisagem no livro dele. Quase que um contrassenso. Ele é um carioca, escreve só sobre o Rio de Janeiro, você não vê uma descrição de natureza nele. É um livro mental, a literatura do Machado de Assis, puramente mental. Depois você vê outros escritores em que a natureza é a própria personagem, como Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ali, que aqui tinha outras funções. Quer dizer, cada tempo tem um determinado... A linguagem ocupa uma determinada função de revelar aquilo que você não se pode ver por outras formas. Né? Mas ela não pode, eu acho que a boa literatura nunca sai correndo atrás da primeira moda que está por aí. Né? Ela é uma arte mais lenta, assim, mais de sedimentação. Muito obrigado, Cristóvão, pela presença com a gente. Muito obrigado a você pela oportunidade. Muito obrigado a você que ficou ligado aqui, acompanhando o programa.